E vamos para a nossa primeira pauta de hoje, né? Falando aí sobre o pleito do dia 30, né? Temos aí notícias sobre o que aconteceu no dia 2. TCU pede à defesa cópia de auditoria das urnas eletrônicas. Imprescindível, informou a Corte de Contas. O Tribunal de Contas da União, TCU, pediu ao Ministério da Defesa uma cópia do relatório da auditoria das urnas eletrônicas realizada pela pasta. Assinado pelo ministro Bruno Dantas, o ofício foi divulgado no domingo, dia 9. Eu não sei porque eu tinha por mim aqui que tinha o Bruno Dantas no meio, tá? Segundo o TCU, a Corte precisa de auditoria das urnas eletrônicas porque também está fazendo a sua própria. No pedido, destacou-se que o acompanhamento da atuação de órgãos que participem do processo eleitoral é necessário para a qualidade do trabalho de auditoria do tribunal. No primeiro turno, o TCU analisou 540 urnas eletrônicas. O procedimento fez parte da 4ª auditoria dos equipamentos, com o objetivo de verificar se os dados são iguais aos divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o presidente da Corte, Bruno Dantas, não se encontraram erros. Além disso, o TCU já definiu 4.500 sessões eleitorais que vão compor a amostra da auditoria realizada pela Corte no sistema eletrônico de votação. As urnas escolhidas foram sorteadas de modo aleatório em 4 de outubro. O TCU e o TSE não divulgaram quais serão as sessões. A auditoria abrange 2.300 dos 5.500 municípios. Em linhas gerais, 41% dos municípios em que houve eleição no Brasil e no exterior terão ao menos uma urna analisada. Galera, assim, é uma operação de guerra bastante abrangente aí em termos de verificação das urnas. O objetivo é tentar dar algum tipo de tranquilidade, né? Aumentar o que eu chamo de coeficiente de tranquilidade em relação ao funcionamento das urnas. Só que o problema é o seguinte, né? Será que funciona isso daí? Será que realmente passa essa tranquilidade que estão querendo que passe? Posso ser sincera? Ou você quer que eu seja socialmente correta? Não, aqui a gente está fazendo leitura da sociedade. Então, assim, será que a sociedade vai ficar mais tranquila com isso? Bom, eu acho que a sociedade como um todo, que acompanha aí nossos canais, que entendem que ninguém é tecnólogo, ninguém sabe de nada e vai continuar assim. Para mim, essas medidas são ineficazes, mas tem uma parte da população que não enxerga assim. O Ítalo aqui já nomeou, citou alguns amigos queridos, inclusive, que ele admira, pessoas honestas, pessoas decentes, que acreditam piamente que o fato deles serem tecnólogos e entenderem o nível de segurança que existe no sistema do TSE é bom para, inclusive, quem não entende, para tranquilizar quem não entende. Não é essa a minha opinião, a minha visão é bem outra. Eu, por exemplo, em relação a um trecho da matéria que o Ítalo leu, ele comentou que o TCU e o TSE não disseram quais sessões foram sorteadas. Minha pergunta é o seguinte, então o TSE sabe quais são as sessões que serão auditadas? Porque, se eu não me engano, se vocês derem um Google aí, ou digitarem na busca do YouTube, Maria Aparecida Cortes explica código-fonte das eleições eletrônicas no Brasil, vocês vão assistir uma explicação de uma tecnóloga de primeiríssimo gabarito dizendo exatamente sobre esta dificuldade, pontuando isso numa audiência oficial, tá? Lá em Brasília, e ela dizendo, essa coisa de ficar dizendo que nós vamos sortear as urnas, meu amigo, vamos imaginar o seguinte, se o ladrão sabe em quais imóveis ou quais cidadãos a polícia estará de plantão vigiando, é lógico que ele não vai lá naquele imóvel. É evidente. Então, assim, vamos imaginar que não exista a possibilidade de invasão externa, porque o Alexandre de Moraes nos garante isso. A palavra dele garante que elas são indevassáveis, invioláveis, incorruptíveis. Não é verdade? Não é assim que ele fala? Então, vamos imaginar que isso seja verdade. Isso não livra
de um manejo interno. Você está desconfiando de alguém? De maneira nenhuma, nunca do verbo jamais. Porém, em se tratando de avaliar e analisar tudo o que está acontecendo, quer dizer, então, que o TCE sabe quais urnas serão auditadas ou quais sessões serão auditadas. E ainda querem que o nosso coeficiente de confiança aumente? Ai, meu Deus, não dá, não. Aí, você comentou também, né, Ítalo, do Dantas. Essa pessoa aí, parece que o TCU, né? Olha o chamego, né? A legitimidade aí assinada por alguém que, teoricamente, traz toda a legitimidade na ponta da caneta dele ou na ponta da boca do infeliz. Não é aí? Ah, mas ele é o bambambam do TCU e ele está dizendo que na auditoria dele não teve nenhum problema. E aí pediu o relatório das Forças Armadas. O que me lembra também, Ítalo, deixa eu pegar leve. O que me lembra também é que nós precisamos ter acesso ao relatório das Forças Armadas ou não. Eu digo nós, não nós jornalistas, não nós comentaristas políticos, não nós influencers, nós cidadãos. Ou você não tem aí um desejo de dar uma olhadinha lá naquelas urnas, naquele relatório? Ítalo. E é interessante, né? Você vê que a coisa ela vai se construindo em camadas de significado, né? Camadas. Então, alguém vai dizer o seguinte: não, mas as urnas que estão sendo auditadas, né? Que estão sendo averiguadas, elas foram escolhidas de modo aleatório. Eu pergunto assim: alguém editou esse sorteio? Cadê a auditoria do sorteio? Uhum. Né? Não vamos divulgar quais serão as urnas. E como é que eu sei que você já não tinha a lista pronta já das urnas que você vai pegar para fazer auditoria? Não, e se você parar, o Ítalo, olha só, não sai daí não, fica aqui comigo. Opa, olha só, se houve um sorteio aleatório, o sorteio até pode ser legítimo, mas o resultado do sorteio já é de conhecimento dos órgãos que nós estamos questionando. Então, se eles sabem, de acordo com o que a doutora Maria Aparecida Curtis tentou explicar naquela época, em um dia muda-se o código-fonte para que naquelas unidades não haja nenhuma corruptibilidade, vamos colocar assim. Mas isso é só suposição, tá, gente? De maneira nenhuma a gente está falando aqui que tem alguma coisa, imagina. E cadê o relatório das Forças Armadas? Cadê o relatório? E aí? Né? Cadê? Eu não sei. Então. Não sei, não tenho informação privilegiada. Você não conversou com ninguém, não, Ítalo? Aí você, com seu gabinete do ódio todo poderoso, o Alan dos Santos, que foi banido do Gerer por ordem judicial, Clutch Hub, brava gente, Clutch Hub. Tá? É isso aí. Clutch Hub. Então, assim, você não conversou, não teve mais mala aí russa no meio da parada, não? Felizmente não rolou, viu? Não rolou isso, nenhum tipo de informação. Não, e absurdo. A gente está até falando aqui um tom mais jocoso, né? Mas é absurdo você ter que chegar nesse nível, né? Assim, de tentar achar uma coisa para tentar ter acesso a uma coisa que deve ser pública. Né? Tá, vou tentar achar aqui, vou tentar ligar aqui, pegar aqui um contato, não sei o quê, para ver se alguém vaza para mim o relatório, né? Meu trabalho jornalístico, eu posso fazer isso, eu posso receber o relatório, né, por vazamento, né, por uma fonte, que não posso manter a sigilosa, inclusive. Mas isso aí não deveria ter que fazer isso, deveria ser público. Com eleição, não. Deveria ser público, tem que estar ali pregoado para todo mundo ver. Só se a gente está na Coreia do Norte, a gente não descobriu ainda. Vocês deixam aí os comentários, porque de repente eu e o Ítalo estamos assim no mundo de Nárnia, né? Escondido dentro do guarda-roupa, abre, gente. Então, assim, vocês percebem o seguinte: o que a gente está fazendo aqui algumas pontuações, né? Que a gente apontamentos que a gente está fazendo aqui, no sentido de a gente entender de uma vez por todas que o sistema brasileiro, e aqui por sistema, não estou falando do sistema eletrônico da urna, não, tá? O sistema brasileiro, ele é um sistema complicado e falho. O Luiz Felipe, ele falou uma vez, assim, mas como é que você pode admitir? Isso aí passou. Infelizmente, a verdade é o seguinte, os nossos constituintes,
os que eram bem intencionados, que havia muitos ali bem intencionados, mas eles deixaram passar, infelizmente, essas distorções. Como é que você pode admitir que você tem um órgão do Estado, um órgão público, que é a nossa Justiça Eleitoral, né? Que esse órgão, ele passa resoluções, ele determina o funcionamento das coisas, ou seja, ele legisla, ele tem a competência de legislar sobre a sua área de atuação, ele é o condutor administrativo do processo, e quaisquer denúncias de irregularidades são feitas para ele mesmo. Gente, se você denuncia uma irregularidade, quem que é o denunciado? Explica uma coisa para mim. Quem que é o Neste caso, especificamente, o TSE. O próprio TSE. E o TSE é o que vai julgar. Então, a denúncia de irregularidade, o próprio TSE vai julgar. O STF que julga. Só que os presidentes do TSE são membros do STF. Sim. Crime perfeito. É o crime perfeito. É o crime perfeito. Então, assim, como é que você admite uma situação dessa? Como é que não perceberam isso? Que isso aí, esse peso e contrapeso, vocês estão dando uma coisa, aquilo que é fundante da democracia. A fundante da democracia, que é aquela coisa que é quase mito, né? Quase um mito, né? Que é o da aclamação popular. Como é que você permite que isso seja relativizado desse modo? Dessa forma. Dessa forma. Seja capturado, não é nem relativizado. Como é que você permite que isso seja capturado? O termo é esse, é captura. Esse pessoal, meus amigos, independente se são bem intencionados ou mal intencionados, tá? Eu estou falando aqui um problema desse sistema, é um problema endêmico, tá? Uhum. As nossas instituições ditas democráticas capturaram a democracia. Capturaram a democracia. Os integrantes das instituições, eles capturaram a democracia. Aqui eu não estou dizendo para vocês, tá? Para ninguém botar palavras na minha boca, eu não estou dizendo para vocês que há, né, um problema, que há uma fraude, que há um crime sendo cometido, não estou dizendo nada disso. Mas o simples fato de você não ter mecanismos populares, transparentes de averiguação, você tem várias camadas, você tem vários prismas, né? Então tem que ter o TCU, são os técnicos do TCU, são os técnicos das Forças Armadas, é o técnico não sei de onde, essa galera intermediando o meu acesso como cidadão, só isso já é um problema. E é um tremendo problema. É um tremendo problema. Muito, mas muito grande. E eu não entendo como as pessoas não ficam indignadas, como elas não batem na mesa. Gente, olha, a coisa é muito grave. Eu vou solicitar aí que vocês digitem depois. Digita na busca aí do YouTube, Conclave pela Democracia. Olhem a data da postagem. De quando foi feito o Conclave pela Democracia. Alan dos Santos estava lá, professor Olavo estava lá, o deputado Jair Bolsonaro estava lá, Eduardo Bolsonaro, Otávio Facuri, que inclusive... Ixi, não posso falar a informação que eu ia falar, enfim. Mas olha só, vejam há quanto tempo. Agora, o pior de tudo é que o anseio da sociedade foi atendido quando o voto impresso foi aprovado, quase por unanimidade no Congresso, na Câmara e no Senado. E veio alguém dizer, primeiro que era inconstitucional, e na segunda etapa, que vai pegar o voto e levar para casa, isso fere o sigilo do voto. E muita gente boa de Deus acabou caindo nisso. Primeiro que a gente não leva voto para casa, mas segundo, há de se fazer a diferenciação. O meu voto, se eu quiser, ele é secreto, ele tem que ser secreto. Por lei, por decreto de constituição de um país, ele tem que ser secreto. Aí você pergunta, poxa, mas por que o voto tem que ser secreto por definição na Constituição Federal? Porque senão fica muito fácil para um déspota determinar em quem você vai votar. Certo? Então, o ato de votar tem que ser secreto. Porém, a contagem desse voto tem que ser pública. Gente,
E aí, porque no Brasil o voto secreto? Não, não é, meu amor, não é. Se por acaso houver em alguma instância alguém interessado em saber em quem você votou, ele triangula o horário que você se identificou e que a sua digital liberou a urna para você votar. Então, o seu voto não é secreto. Certinho? É só tentar ligar 1 mais 1 igual a 2 e o Lé concreia aí bonitinho. Tá bom? É só pegar o relatório. Qual foi a digital de quem liberou aquela urna para votar? Essa digital aqui, tal hora. É só triangular. O professor Diego Aranha denuncia isso há mais de 15 anos. Ah, Valéria, mas na época não tinha digital. Mas tinha o mesário que liberava lá. Assinou toda a papelada? Urna liberada a tal horário. Era só triangular. Então, parem com essa bobagem de que o seu voto é secreto para quando alguém disser, ai, mas esse voto impresso viola o sigilo do voto. Não, não viola, porque primeiro que o voto no Brasil já não é secreto por causa desse detalhe, e agora com a digital ficou muito mais fácil de violar o sigilo, tá? O sigilo do voto do eleitor. Mas não é disso que se trata. O voto é sigiloso. A contagem, por ser um ato de funcionário público, tá? Porque vamos colocar as coisas no lugar, o Alexandre de Moraes não é o monarca do Brasil e nem dos votos dos eleitores, ele é um funcionário público. Ele e todos que ocupam todos os órgãos públicos do Brasil. Por ser um ato de funcionalismo, funcionário público, ele tem que ser público. Publicização do ato, porque senão cada um faz o que quer, e o povo, que é o principal interessado em todas as coisas que se referem à res pública, a coisa pública, o povo é alijado. E é exatamente isso que aconteceu. Desculpa aí me estender, então. Não, é perfeitamente, é exatamente isso. Tudo isso, né, Valéria, é importante destacar, são questionamentos que a gente tem que fazer. Claro. Ninguém aqui está acusando nada, ninguém aqui está afirmando, né? Mas é importante, né, que nós façamos esses questionamentos. Exatamente. Esses questionamentos. A conscientização da população, né? Você tem que participar, filho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, com o tempo, por que eu sou otimista em relação a isso, tá? Porque isso é uma lição do Max Weber. Você não consegue manter nenhum tipo de regime sem uma anuência mínima das pessoas. Aí você pergunta assim, mas como é que você tem a anuência em regimes totalitários, por exemplo? Assim, aí o totalitarismo, esse é um ponto interessante, olha. Totalitarismo, a rigor, ele não é o nome de um regime de governo. Totalitarismo é o nome de uma técnica uma técnica de adquirir a anuência do povo. É uma forma de você conseguir a anuência do povo. Não é um regime de governo, porque o regime de governo pode ser de maneira muito díspara uma da outra. Você pode ter um regime totalitário em que você tem um único mandando, como é o caso do Stalin. Você pode ter regimes totalitários em que você tem toda uma nomenclatura, que é o caso da União Soviética pós-Stalin. Você pode ter regimes totalitários em que você tem um partido, né, dominando com todo um aparato técnico, que é o caso da China, que inclusive tem a tecnologia para isso. Entendeu? Então, totalitarismo não é o nome de um regime de governo. Totalitarismo é o nome de uma técnica de consentimento político. Uma técnica de política. Então, como é que você faz isso? Através... Você atomiza o indivíduo, cria nele o senso de que ele está sozinho na multidão. Todas as ditaduras totalitárias vão fazer isso. Elas vão criar no indivíduo o senso de que ele está sozinho na multidão. E aí você inibe qualquer tipo de reação. E ele dá a anuência com base no medo. Mas ele dá a anuência com base nisso, com base no medo. Você não tem como você resistir, né, às decisões do poder, porque, né, você tá com medo e está ali sozinho na multidão, né?
Então, basicamente... Exatamente. Ó, o livro Discurso sobre a Servidão Voluntária, tá? Ele fala muito a respeito disso. Ele questiona exatamente o que você colocou, como é que pode? Porque você falou que é através da anuência. O livro fala assim, como é que pode milhões darem anuência para um ditador, um tirano? E até ele brinca, né, fala de forma jocosa também, que a gente não está falando de um Hércules, de um super-homem. Às vezes, o filho da mãe do ditador, ele é tão pútrido, e isso é uma frase do livro, eu abro aspas aqui, que não consegue satisfazer nem a menor das mulheres. Fecho aspas. Tá? Esqueci o nome do autor. Então, assim, é um livro que eu sugiro, se você permitir. Ítalo, você está com livraria? Não estou, querida. Não Tá, eu vou livraria. colocar o link desse livro aqui da minha livraria da Amazon, depois eu vou fazer um cadastro para você tá vender os seus livros sugeridos também pela Amazon. Então, gente, é exatamente isso que o Ítalo falou. Foi por muito tempo através de arma, através do belicismo, né? Agora é através da anuência. E por isto a ferramenta doutrinação cultural, ideológica, educacional tem sido tão importante nos últimos 30 anos. Ítalo.